Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Sem anistia, Bolsonaro preso, finalmente preso. Agora a gente tem que escolher qual cadeia que ele vai ir, né? Porque agora ele virou sommelier de cadeia, né? Enfim, a Zambelli também tá bem presa, com certeza ela pode voltar pro Brasil porque a Itália tá vendo a repercussão mundial com a prisão do Bolsonaro e a gente espera que isso seja o mais rápido possível, né? Que ela pegue cadeia no Brasil. Por que no Brasil? Porque é onde ela tem que ficar, ela é brasileira acima de tudo, né? Então, isso não garante, né, nada dela ficar na Itália, não tem nenhuma garantia lá, ela tem que cumprir a pena onde ela cometeu o crime, né? Então ela fala lá, ela fala coisas ofensivas ao Delgatti, no sentido da condição dele de déficit de atenção, da síndrome dele, do uso do remédio, querendo dizer que ele é maluco, que ele é... dando uma indireta de que ele... Não, uma direta que ele é mitomaníaco, vocês vão assistir, mas a gente vai ficar com o Melchior, né, com a Maria do Rosário, que vão lavar nossa alma lá, né, porque realmente não faz sentido essa cariação, eles já são julgados, já transitados e julgados, a condenação deles é um fato, ele já está fazendo a sua pena, né, ele já está, né, sofrendo a punição, agora falta ela. Mas assim mesmo a gente sabe, né, e de quem elas são, né, que são essas pessoas, né, Bia Kicis que fica aplaudindo, puxando o saco do Bolsonaro, agora ela tem que andar na linha, porque senão ela também vai ser pega pelo STF. Assim, vamos ver, né, os dias que vão para frente, talvez a Itália acelere o processo, que seria de 1 a 2 anos, né, porque a gente sabe que lá é a extradição mais lenta da Europa, uma das mais lentas da Europa. O processo de extradição, ainda mais, né, tá dizendo que é crime político, não é crime político, lá invadiu o CNJ, tá? Enfim, vamos ver essas bizarrices e agora eu quero saber o comentário de vocês, um like, compartilha e se inscreve, né, no canal, quem não é inscrito, né? Eu moro aqui nos Estados Unidos e tô fazendo meu review pra vocês e também junto com toda a repercussão que tá causando aqui também, tá? Da prisão do Bolsonaro e da turma da trama golpista. Então, mais uma vez, eu quero saber o comentário de vocês, o que vocês acham aí do que as meninas falaram e o que você acha do que a Zambelli e o Delgatti falou. Ele saiu muito bem, apesar das coisas aí que ela falou. Eu vou deixar aqui um compilado e mostrar um pouco do passado dela com os generais 4 estrelas, né? Nessa lâmina do tempo. Tá bom, pessoal? Um beijo e até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Nós estamos aqui. Eu vou fazer algumas perguntas que fiquem registrado. Acho que o Corréu, que é Corréu, tá cumprindo pena. Respondeu aquilo que já tinha sido noticiado, mas eu vou deixar 3, 4 perguntas para ele, já que estamos aqui, e concluo mais politicamente. Eu pergunto para ele sobre a reunião do 9 de agosto na sede do PL, sobre que estava a Carla Zambelli e o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. Pergunto, então, para o Corréu sobre essa reunião e a participação do Valdemar de Costa Neto. Além disso, ele falou na CPMI que ele teve com o Paulo Sérgio, que era ministro da Defesa, e que abriu os espaços dentro do Palácio do Planalto, gente. Dentro do Palácio do Planalto, por um hacker, para discutir e organizar a tentativa de invasão ao sistema judicial. Terceiro, que eu acho que é importante para a Câmara dos Deputados, ele falou que foi pago pela deputada Carla Zambelli, mas eu queria perguntar se ele foi pago com dinheiro da Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados, dinheiro público financiou as atividades criminosas de tentativa de invasão do sistema? Se foi pago pela Câmara dos Deputados, quantas vezes, em quantas parcelas, o senhor Walter recebeu esse dinheiro? E concluo, então, presidente, deixei 3 perguntas ao Walter Delgatti, concluo de novo, dizendo sobre a minha inconformidade com a ausência da Zambelli no Brasil. Nós estamos ouvindo e vimos aí essa tentativa de transformar isso numa cariação, não sei, de uma foragida. E ela fica ali na tela falando, é uma foragida da justiça brasileira, gente. Isso é gravíssimo. É gravíssimo, uma foragida da justiça brasileira que tem que ser extraditada para o Brasil para cumprir pena da qual foi condenada, transitou em julgado, que por óbvio tem que ter um mandato cassado para ontem, isso para mim é o básico, mas da minha inconformidade de ficar ouvindo criminosos pela tela ali, foragidos em outro país que deveriam estar aqui, como se inocente fosse, tentando criar uma narrativa para justificar a não cassação do mandato dela e lamento muito
Relator, durante a sua oitiva, vou deixar o registro, o senhor vai ter, tem todo o tempo do mundo, pelo visto, o senhor parecia mais advogado de defesa da Carla Zambelli do que do relator de um processo sério diante de uma foragida bandida criminosa. Senhor presidente, senhores deputados e deputadas, em que pese eu não concordar com a cariação, porque eu a considero dessa forma, eu quero dizer que aqui foi revelador. Mais uma vez, porque a Câmara dos Deputados não pode ser o biombo de bandidos, de figuras contra a democracia, contra a Constituição. O nosso trabalho aqui é proteger a democracia. E a CCJ não é uma instância de revisão do STF ou das decisões do Supremo Tribunal Federal. As questões aqui apresentadas pelo relator, com todo respeito, elas foram certamente mais contundentes pró Carla Zambelli do que as do advogado de defesa. No debate parlamentar eu me permito dizer isto, porque em verdade eu esperava que fossem apresentadas aqui as razões para que a Câmara depure nessa questão, sim, a partir de todo o direito de defesa que foi assegurado a Carla Zambelli. E essa sessão não é sobre Walter, essa sessão é sobre Carla Zambelli, para enfrentarmos o que aqui acontece. Uma procrastinação absurda que depõe contra o parlamento. Ter TDAH, transtorno de déficit de atenção, não é crime. Hospedar alguém em casa, como aqui foi revelado, Carla Zambelli hospedando o Walter, não é crime. Ficar na casa não é crime. O crime não é frequentar a casa da deputada e ela o acolher, não é frequentar a casa onde morava o presidente da República, Jair Bolsonaro, o Palácio da Alvorada, como ele aqui declarou, e está comprovado. Isso não é crime. Podia receber quem quisesse, mas fez a sua escolha. O crime não é ter ido à sede do PL. O crime aqui é Carla Zambelli como parte de um golpe. O que ela pretendia, associada aos que hoje a abandonaram, porque é assim, a extrema-direita abandona. E abandonou Carla Zambelli no caminho, nós vimos isso. O máximo que está fazendo aqui é procrastinar. Mas não há por ela uma lágrima caída por quem quer que tenha se beneficiado de sua ação golpista ao longo do tempo. O que nós vimos aqui é o que ela queria efetivamente fazer para ser aceita, talvez, no núcleo central da extrema-direita e da direita desse país. Ela queria que fosse comprovado que o sistema era violável. E assim, ela definiu instruções específicas sobre as quais o sistema poderia ser demonstrado como violável. E então, ao definir essas questões, ela se colocou da mesma forma com que aqueles que, através dos kids pretos, tentaram a morte física e urdiram o assassinato do presidente Lula, do vice Geraldo Alckmin. Ela, Carla Zambelli, tentou a morte política das instituições e da democracia. E o que ela fez é tão grave que, se ela tivesse conseguido, o que não conseguiu, porque o sistema não é violável como ela pretendia, apesar da tentativa do hacker e dela ter procurado e ter pago, ter corrompido, ter procurado e pago os trabalhos de alguém que queria incidir sobre o sistema, o que nós temos aqui é que os nossos próprios mandatos não existiriam. Nós, Câmara dos Deputados, eleitos e eleitas em 2022, estaríamos aqui? Não, não estaríamos. Mas não estaríamos também se tivessem conseguido a ditadura que vocês queriam. Que aqui os defensores de Carla Zambelli, neste momento, os mesmos que a abandonaram, não é? Neste momento, tentam, numa condição de teatral, defenderem o indefensável. Os nossos mandatos, deputadas, sagrados pelo voto popular, seriam colocados em risco. O mandato do presidente e do vice, mas os nossos. Por isso, Carla Zambelli não merece dessa casa. O direito de defesa já teve. Ela não merece dessa casa consideração, porque nós estamos aqui, geração após geração, por uma democracia que não caiu do céu, que teve gente que foi torturada, morta, e que nós não permitiremos, e pedimos o bom senso dessa casa. Anistia é absurdo. Tentar uma anistia diante de crimes gravíssimos, como vocês cometeram contra o país,
É preciso saber ganhar e perder uma eleição. É preciso participar da vida democrática, respeitando adversários, não tramando o assassinato, e muito menos tramando o assassinato físico e tramando o assassinato de instituições. Por isso é que aqui eu não tenho uma pergunta, eu tenho uma questão. Eu quero ver Carla Zambelli, que foi condenada a 10 anos, e será condenada por mais 5 por perseguir a mão armada uma pessoa. Eu quero realmente que ela seja punida com a totalidade da sua pena, para que sirva como exemplo, para que quem senta nessas cadeiras tenha a honradez de cumprir, de acordo com a Constituição e com o regimento, o seu mandato. Há muitos anos a nossa pátria vem sendo alvejada por supremos que não estão preocupados nem com a nossa Constituição e nem com a nossa lei e nossa ordem. Em última instância, senhores generais 4 estrelas, vocês são os guardiões da nossa Constituição. Na falta de supremos que alvejam e rasgam a nossa Constituição, os senhores são a garantia da lei e da ordem. E nós contamos com os senhores. Há 29 dias, pessoas, milhares, milhões de pessoas estão nas portas dos quartéis generais pedindo, clamando SOS, Save Our Souls, salve as nossas almas. Estão pedindo aos senhores, salve as nossas almas, generais 4 estrelas. E isso não depende de partidarismo, e concordo quando leio com todo orgulho que vocês são apartidários e estão aqui, senhores, para defender a nossa nação e o Estado brasileiro, a nossa Constituição, a garantia da lei e da ordem. Mas há quantos meses a nossa lei e a nossa ordem vem sendo apedrejada? Há quantos meses, há quantos anos a nossa bandeira vem sendo pisoteada pela esquerda? Há quantos meses, há quantos anos o Supremo Tribunal Federal só tem agido para desmantelar a nossa lei, a nossa ordem? O povo está na frente dos congressos, na frente dos quartéis generais, pedindo para que os senhores salvem as nossas almas. E eu peço para que os senhores olhem um pouquinho menos para dentro de si e para o nome dos senhores perante a história e olhem nessa lâmina do tempo que está acontecendo hoje, 29 de novembro, perante o mundo e perante os próximos anos. E pergunto aos senhores, dia 1º de janeiro, senhores generais 4 estrelas, vocês vão querer prestar continência a um bandido ou à nação brasileira? Não é hora de responder com carta de se dizendo apartidário. É hora de se posicionar. De que lado da história vocês vão ficar? Do lado da história que é implantar o comunismo e tirar as nossas liberdades? Ou do lado da história dos brasileiros que estão clamando, salvem as nossas almas, diante dos quartéis generais? Folha, assim, escrito várias coisas, tal, tem mandado de prisão do Alexandre de Moraes, assinado pelo Alexandre de Moraes. Perfeito. Essa folha, o senhor fez o upload dentro do CNJ, correto? Não, na verdade, é feito de forma digital, não é feito no upload. Ele é criado no sistema, não é feito numa folha. Ele é criado no sistema, inclusive eu fiz o mandado de prisão e a quebra de sigilo bancário, lembra? Foi a quebra de sigilo bancário que Vossa Excelência me pediu que fizesse, o bloqueio das contas do ministro e também no valor da multa que ele tinha aplicado ao PL e também o mandado de prisão. Mas isso foi feito de forma eletrônica. Eletrônica como? Foi feito... Pelo site. Hoje... Mas exatamente de que forma? O senhor entrou, colocou seu login e senha lá, que estava no ano de 2020, mas que o senhor tinha mudado do ano de 2023 para 2020. Aí o senhor entra e tem a tela do CNJ. Como que o senhor fez para inserir essa folha dentro do sistema? Eu fiz o procedimento como se fosse o cartório fazendo, porque, exemplo, o juiz despacha e o cartório vai lá e faz o procedimento de incluir o mandado. Eu fiz esse procedimento. Como eu tinha o acesso total, eu fui lá, me passando pelo ministro Alexandre de Moraes, e fiz a inserção desses documentos. Mas você não está falando exatamente como foi. Você fez a inserção como? Eu acessei primeiro o SCA, que era o que reconhecia o acesso do CNJ. A partir dali, havia um ícone chamado BNMP, salvo engano, 2.0 ou 3.0, não recordo. Acessando lá, ele pede que eu pesquise por nome, ou CPF, ou o RJ, alguma coisa que é como se fosse um RG ali do CNJ. Foi quando eu coloquei o CPF do ministro Alexandre de Moraes, ele fez uma busca, encontrou quem era o ministro, pediu que eu inserisse o número
do processo que ele estava respondendo, eu coloquei o processo, ele pediu um motivo, eu coloquei que era por organização criminosa, eu coloquei isso, logo em seguida ele pediu que eu colocasse uma síntese da decisão, e foi quando eu coloquei a decisão que Vossa Excelência me encaminhou. E por que você não contou essa história na Polícia Federal de que existia um processo de passo a passo e que tem que se colocar lacuna a lacuna, cada informação dentro do sistema, e disse que simplesmente tinha feito o upload do mandado de prisão que eu tinha te mandado? Como eu te mandei, tudo você dizendo, né? Eu te mandei, você teve que corrigir o português porque eu cometi várias falhas de português, só aí já começa a perceber que você mentiu bastante, porque eu não cometo falhas de português, principalmente em objetos escritos, em cartas escritas. Daí já dá para começar a perceber que é mentira. Mas vamos supor que fosse verdade essa parte. Aí o senhor colocou esse documento lá dentro e disse que foi eu que mandei. Foi isso que você contou na Polícia Federal. Não, em momento algum eu disse que foi feito um upload. Eu disse que Vossa Excelência me enviou o texto e eu coloquei o texto. E eu só não expliquei esse passo a passo que eu disse agora porque não foi perguntado. Tanto que a PF tem conhecimento técnico e sabe o procedimento que eu fiz. Eles fizeram uma perícia, tem um log. Porque o Daniel Bialski e outros jornalistas já explicaram que não se faz um upload de um documento. Agora você está explicando como que se faz um pedido de prisão mesmo. Sim. Agora vamos fazer aqui vamos supor que eu realmente te contratei e te dei uma ordem. Presidente. Eu queria só lembrar assim. Vamos supor que eu tivesse te contratado e te dado uma ordem. A gente se encontrou em agosto, fomos até o presidente da República. Sim. Nós três conversamos. Depois, passado um tempo, você tinha dito pela ordem. O motivo pelo qual a gente foi até o presidente Bolsonaro foi para você responder ao presidente Bolsonaro se a urna eletrônica podia ser confiável ou não, e não Sim. sendo confiável, o que poderia ser feito dentro da urna eletrônica para que ela fosse confiável para aquela eleição. Perfeito. Correto? Aí o senhor saiu dali, e aí o senhor disse que foi 5 vezes ao Ministério da Defesa. Sim. E aí o ministro da Defesa te desmentiu, dizendo que nem te recebeu. Então, só aí já foi pego uma pergunta, porque assim, a gente acredita em um hacker ou um ministro da Defesa. Aí, voltando. Ambos são réus, né? Bom, aí fica para quem estiver ouvindo decidir em quem acreditar, em você, né, ou no ministro da Defesa, um general 4 estrelas, que disse que nem te recebeu nenhuma vez. Aí você diz que ficou 15 dias na minha casa. Eu estou dizendo que você passou algumas horas lá, e aí acredita. Quem quiser acreditar em mim, acredita. Quem quiser acreditar em você, acredita. Na verdade, todo esse processo ele é baseado em fato de que ou a pessoa acredita no Walter ou a pessoa acredita na Carla. Ou então nas câmeras, pois em seu apartamento tem câmeras. Tem câmeras, então vamos tentar pegar as câmeras, porque 20 dias você não passou lá, nem que a vaca tussa e nem que o céu abrisse agora no meio. O senhor nunca passou 20 dias lá, o senhor passou algumas horas na minha casa, inclusive com o seu advogado ao lado. Aí o senhor disse, vamos supor que essa questão da prisão, do mandado de prisão, a gente aceitasse ou alguém percebesse que eu não teria motivo para pedir a prisão, fazer essa ladainha de brincar, de prender um ministro da Suprema Corte. Os outros 15 ou 16 pedidos de prisão, pedidos de soltura, perdão, por que o senhor disse que tinha relação comigo? Em depoimento, eu disse que não fui eu, que eu deixei um sistema ligado, que provavelmente foi isso, porque eu não tive acesso. Tanto que quando eu fui preso, eu sabia apenas do mandado de prisão. Foi a PF quem me informou desses alvarados de soltura. Não, na prisão tem um depoimento dizendo que o senhor também me fez como corresponsável, tanto é que eu respondo por 16 mandados. Respondo por um mandado de prisão do Alexandre de Moraes e por mais 15 mandados de soltura de criminosos do PCC, do Comando Vermelho, de traficantes de drogas, assassinos e estupradores. E é por causa disso que eu estou respondendo 10 anos de prisão. Porque se fosse só o mandado de prisão do Alexandre de Moraes, eu estaria respondendo alguns meses de prisão no máximo. Então, quer dizer, foi provado dentro da justiça. Esses 15 presos, vários deles deram depoimento dizendo que nunca me viram na face da terra, e agora você está dizendo que eu nunca mandei prendê-los ou soltá-los. Vossa Excelência apenas pediu que eu mandasse prender o ministro Alexandre de Moraes, a quebra de sigilo e o bloqueio de valores. No sistema, enquanto eu mexi no sistema, ele emitiu esses alvarados de forma aleatória, de pessoas que eu nem sei quem são. Tanto que... O sistema, ele mexe sozinho. A partir do momento que é criado com IA, um robô que vai fazer autenticações ou verificações via API, ele ficou meio que descontrolado e emitiu esses alvarás. Na minha opinião, porque até o momento eu não sabia disso.
eu deixei esse robô lá porque antes de emitir a ordem de prisão, eu tive que fazer alguns testes. Eu não ia, de forma amadora, tentar emitir uma ordem de prisão sem testar se eu conseguiria. Pois seria um tiro no pé, entre aspas. Então... Eu não vou nem responder isso, porque eu tô condenada a 10 anos e 8 meses de prisão, porque eu mandei soltar 15 pessoas da prisão, que agora o senhor está dizendo que nem a polícia sabe, nem eu sei. Não, mas, deputada, é que assim, houve a pena e ela foi elevada, acredito que em 1/6 ou 1/3 devido a isso. Não são 10 anos de prisão, porque foi dado o crime continuado, não foi dado concurso material. E quando tem o crime continuado, aumenta-se de 1/6 a 2/3. Isso já foi discutido. Isso não, eu estou te perguntando outras coisas. E estou provando aqui que fui condenada a 10 anos de prisão por coisas que sequer... a pessoa com a qual quer me deixar a culpa sequer sabe do que é. Então, mas só que nesse caso, Vossa Excelência está desinformando. A pena de 10 anos não é devido a esses alvarás. Esses alvarás, eles majoraram a pena para o crime continuado, que com ou sem eles seria majorada, pois teve o mandado de prisão, a quebra de sigilo. Eu vou falar sobre isso no momento dele. O senhor não é... E o senhor não está sabendo do que o senhor está falando. Então, não, eu sei o que eu estou falando. Você acha que sabe o que está falando, Walter? Porque a todo momento, desde que eu conheci você sempre sabe do que está falando. Como se tudo que você dissesse fosse verdade. Você é um mitomaníaco. Você, por exemplo, tem transtorno de déficit de atenção, tem TDAH e tal, e chegou já a tomar... como chama o remédio que você toma para poder te trazer de... Venvance. Venvance. O senhor chegou a me dizer que já tomou mais de 20 Venvances por dia. Isso é mentira ou verdade? Tomei 8 já. 8. 8 Venvances da maior categoria que tem. Isso daí é para uma pessoa que pode realmente dizer a verdade ou dizer mentiras. Não existe uma pesquisa científica que comprove isso. Não, eu digo o seguinte, uma pessoa que precise de 8 Venvances por dia, ela pode ter uma variação. Por favor, eu quero solicitar, por favor, deputada Carla Zambelli, eu quero solicitar a Vossa Excelência e também a testemunha, que, por favor, evitem a adjetivação e a discussão paralela. Eu peço a Vossa Excelência que formule de forma objetiva a pergunta, que a testemunha possa, da mesma forma, responder de forma objetiva. Por favor. Tá bom, eu peço desculpas. Mas, assim, eu quero que a plateia veja, que o Diego veja, que as pessoas vejam que ele transita entre ficar 20 dias na minha casa, ele imagina que ficou 20 dias, mas ele ficou algumas horas. Aí ele fala, eu brinquei com o João, eu brinquei com a Dona Rita fez um leite com Toddy para mim. Em algumas horas isso aconteceu, ele disse que foram 20 dias. Isso é fácil de provar, porque deve ter nas câmeras já não deve ter, né, mas deve ter desaparecido, mas eu gostaria muito de provar que ele está errado em relação a isso, porque ele está errado em relação a muitas coisas. O que eu gostaria de pedir para o Diego Garcia é ter em consideração que da mesma forma como ele mente sobre o tempo que ele passou na minha casa, ele mente sobre a questão do mandado de prisão do Alexandre de Moraes, ele mente também a respeito, existe uma mentira dentro do meu processo de que eu estou sendo processada por 16 casos, 1 de prisão e 15 de soltura de presos de alta periculosidade. E isso aumentou minha pena para 10 anos e 8 meses. Presidente, tô com dúvida se já é o momento da gente perguntar para Carla Zambelli, porque ela tá fazendo uma defesa dela e aí eu acho que ela tem muita coisa para responder frente à justiça brasileira. Deputada Carla, Vossa Excelência concluiu com as suas perguntas, deputada Carla, por favor. Concluí. Obrigada, presidente.